Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre energia potencial elétrica. Estaremos dando início aí ao capítulo 20 do nosso material, né, que trata da continuação, né, da eletrostática, mas fundamentos da eletricidade, estudando agora grandezas escalares. No capítulo 19 a gente viu as grandezas vetoriais, né, força elétrica, campo elétrico, né, vimos aí a lei de Coulomb. Então a gente estava trabalhando com grandezas vetoriais. Nesse capítulo 20, a gente continua estudando a eletrostática, vamos ver mais algumas grandezas associadas a essa parte da eletricidade, só que agora a gente vai estar estudando aqui um conjunto de grandezas escalares dentro da eletrostática. Ok? Então no nosso material aí, essa parte tem início na página 37, tá? E na sequência, ele vem tratando então a respeito da energia potencial elétrica. Vamos ver o que é essa energia, né, como que a gente faz para determiná-la aí num sistema elétrico. Então vamos lá, página 37 aí do nosso material. Bom, é o seguinte, para a gente entender o conceito de energia potencial elétrica, vamos considerar essa situação aqui. Nós temos uma carga Q maiúscula, fixa, através de um suporte isolante, e a gente sabe, né, pelo que nós vimos aí nas aulas anteriores, que essa carga fixa, ela cria no espaço em torno dela um campo elétrico. Então a gente vai pegar uma carga de prova Q minúsculo e nós vamos colocá-la a uma certa distância D, tá, da carga criadora do campo, mas dentro desse campo. Então a gente tem uma carga que está criando o campo elétrico, e a gente vai pegar uma carga de prova e colocar essa carga de prova dentro do campo elétrico da carga Q maiúsculo, a uma certa distância D dela. Pelo que nós já vimos aí, considerando os sinais que eu coloquei aqui, a carga que cria o campo é positiva, a carga de prova também é positiva, então cargas de sinais iguais, cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, ou seja, vai haver aqui uma força de interação eletrostática e essa força ela é de repulsão. Então a carga Qzão vai empurrar a Qzinho para a direita com uma força elétrica de repulsão e pela terceira lei de Newton, a carga Qzinho empurra a carga Qzão, que está criando o campo, para a esquerda, também com a força elétrica. Então a força de repulsão entre elas. Só que nós estamos considerando que essa carga Q maiúsculo ela está fixa. Então, ela não sai do lugar. Agora, essa carga de prova que a gente está colocando aqui, ela é uma carga móvel. Ela pode se deslocar em qualquer direção, em qualquer sentido. Como há uma força elétrica agindo sobre ela, ela vai se deslocar aqui para a direita, se afastando da carga que está criando o campo. É uma força de repulsão. Então, a gente pode observar que essa carga de prova que a gente colocou ali, ela consegue entrar em movimento sem a ação, sem a interferência de um agente externo a esse sistema. A gente só tem um sistema formado por essas duas cargas e esse conjunto, essa montagem faz com que essa carga de prova aqui comece a se mover, com que ela entre em movimento. Então, já que a gente tem uma carga que começa a se mover dentro de um sistema elétrico, é porque existe uma forma de energia associada a esse sistema. Né? Nesse caso aqui, essa carga de prova aqui minúscula, ela vai estar ganhando energia cinética. Então tem uma energia associada a esse sistema que vai ser transferida para essa carga de prova Q minúsculo, fazendo com que ela adquira uma certa energia cinética. A energia que esse sistema tem, que vai ser transferida para essa carga de prova Q minúsculo, é a chamada energia potencial elétrica. E aí, como eu falei aqui, a energia potencial elétrica ela está associada ao sistema. Eu não posso falar que a carga Q maiúsculo tem energia potencial elétrica ou que a carga de prova tem energia potencial elétrica. É o sistema formado por essas duas cargas é que tem energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica ela vai ser calculada por esta expressão aqui, ó. K, que é a constante eletrostática do vácuo, né, que é o 9 vezes 10 a nona, que a gente já vem trabalhando com ele aí,
Qzão e Qzinho, em módulo aqui no caso, tá? Mas o Q maiúsculo e o Q minúsculo representam, respectivamente, a carga que está criando o campo elétrico, que está fixa, e a carga de prova que a gente está colocando ali. E D é a distância entre essas duas cargas. Tá? Então, a energia potencial elétrica associada a esse sistema, formado por essas duas cargas, é dada por essa expressão aqui. Energia potencial elétrica, que a gente vai estar representando aí por EPE, tá? essa abreviação aqui, é K, que multiplica Qzão vezes Qzinho, dividido por D. Tá? Muito parecido com a lei de Coulomb que a gente viu aí em aulas anteriores. A única diferença é que lá na lei de Coulomb aparecia um quadrado aqui na distância, coisa que aqui na energia potencial elétrica isso não vai acontecer. Bom, e como estamos trabalhando com energia, né, no sistema internacional, a energia é medida em joules. Então aqui não seria diferente. Tá? A energia potencial elétrica vai ser medida em joules dentro do sistema internacional. Ok? Então essa é a energia potencial elétrica associada a um sistema elétrico qualquer. E aí, olhando para essa forma e para a lei de Coulomb, a gente pode fazer uma representação aqui, chegar numa expressão que relaciona essa energia potencial elétrica com a força elétrica. Então a gente acabou de ver que a energia potencial elétrica é dada por essa expressão, K, que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido por D. Mas a gente sabe também que a lei de Coulomb, que nos permite calcular a força elétrica, ela é obtida por essa expressão aqui, olha, é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. A única diferença entre a expressão da energia potencial elétrica e a expressão da força elétrica é esse quadrado aqui que aparece na lei de Coulomb. Então eu vou reescrever essa expressão da lei de Coulomb dessa maneira aqui, olha. Eu vou tirar um D desse quadrado aqui e vou deixar ele aqui de fora. Ó. E aí eu vou escrever assim, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D vezes 1 sobre D. É a mesma coisa, né, do que está aqui, só que eu estou tirando um D aqui desse quadrado e colocando ele aqui de fora. Por que eu fiz isso? Porque quando eu fiz isso, esse primeiro termo que aparece aqui, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D, ele é justamente a nossa energia potencial elétrica que a gente acabou de falar, que a gente acabou de definir. Tá? Então, eu posso trocar esse termo aqui pela energia potencial elétrica e aí eu consigo chegar nessas relações aqui. Olha. A força elétrica então, estou trocando esse termo aqui pela energia potencial elétrica, tá? Ela aqui, olha, energia potencial elétrica vezes 1 sobre D que sobrou lá da expressão da lei de Coulomb. Então, eu posso escrever que a força elétrica é a energia potencial elétrica dividida pela distância, ou se eu multiplico cruzado aqui, a energia potencial elétrica é a força elétrica vezes a distância. Tá? Então, é só uma manipulação das fórmulas aí para a gente escrever uma relação, para a gente chegar numa relação entre força elétrica e energia potencial elétrica. Dependendo da situação que a gente estiver trabalhando, do problema que a gente estiver resolvendo, né? Se nós tivermos informações para usar qualquer uma delas aí, elas podem ser empregadas sem problemas que os resultados serão os mesmos aí. Ok? Então a energia potencial elétrica é a energia que está associada a um sistema elétrico, né? Que vai aí ser determinada por essa expressão K vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo, dividido por D, onde esse D aí seria a distância entre as cargas. Ok? Bom, continuando aí no nosso material, ele fala da relação entre energia potencial e o trabalho de uma força. Só que para a gente poder estudar essa parte, eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês lá de mecânica, lá do primeiro ano. Tá? Por quê? Vai aparecer uma grandeza aí, a grandeza trabalho, que às vezes muitos já esqueceram do que se trata, então eu vou dar uma recordada rápida aqui com vocês, vou abrir um parênteses aqui. É o seguinte, lá no primeiro ano, a gente aprende que toda vez que nós aplicamos uma força sobre um objeto, fazendo com que esse objeto sofra um deslocamento D, existe uma grandeza física associada a essa situação, né, uma força produzindo deslocamento, que é chamada de trabalho. Então, fisicamente falando, o trabalho é a grandeza física
que vai surgir sempre que uma força agir sobre um corpo, produzindo nele um certo deslocamento. Vai fazer com que ele desloque uma distância b. Então esse trabalho, que a gente aprendeu a calcular lá no primeiro ano, era dado por essa formulazinha aqui. Olha. Esse símbolo, tal, que representa o trabalho, é a força vezes o deslocamento que essa força produziu. Tá? É claro que essa força aqui, nesse caso aqui, a força que o homem está aplicando no caixote, ela é paralela ao deslocamento. Se ela tivesse inclinada aqui, olha, teria que fazer uma decomposição e tal, mas isso não vem ao caso aqui não, tá? Só para a gente entender o que é trabalho. Mas se ela tivesse inclinada aqui, eu teria que pegar a componente horizontal dessa força, tá? Fosse um ângulo θ ali, então aqui ficaria F vezes o cosseno de θ, tá? Então, se aquela força tivesse inclinada, eu teria que pegar a componente horizontal daquela força para calcular o trabalho. Ficaria F vezes o cosseno de θ, porque o que me interessa é a componente horizontal, é ela quem está provocando o movimento, vezes a distância que foi percorrida. Não pego a componente vertical, porque nesse caso o objeto não está se movendo ao longo da vertical, ele está se movendo apenas na direção horizontal. Então só existe trabalho, fisicamente falando, quando a força age sobre o corpo e produz nesse corpo um certo deslocamento. Tá? Primeiro ponto que a gente precisa recordar aí. Segundo ponto. Detalhe, né? No sistema internacional, esse trabalho é medido em joules. Deixa eu só apagar aqui só um minuto, só apagando aqui. Então, no sistema internacional, o trabalho ele é medido em joules, assim como a energia que a gente falou agora há pouco. Tá? Então, aqui, nosso trabalho no sistema internacional vai estar medido em joules, assim como a energia que a gente viu anteriormente. Primeiro ponto que precisa, então, ser recordado. Segundo ponto, o trabalho da força-peso. A gente aprende lá no primeiro ano que existem algumas forças que são chamadas de forças conservativas. Forças conservativas são aquelas forças que não modificam a energia mecânica do sistema. Tá? Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Tá? Então, são três aí as forças conservativas que a gente tem. A força peso, a força elástica e a força elétrica que a gente está estudando. E aí, lá também, a gente aprende a calcular o trabalho dessa força-peso e uma relação, o trabalho dessas forças conservativas e uma relação entre o trabalho dessas forças conservativas e a variação da energia potencial. Então, vamos recordar isso daqui também. Para isso, eu coloquei aqui o seguinte esquema. A gente tem aqui um objeto que está numa posição inicial A e ele vai sair dessa posição inicial A e vai vir para uma posição final B. O que nos interessa aqui, tá, é o trabalho da força-peso. Estou usando o peso porque é mais fácil da gente enxergar e a conclusão a que a gente chegar com o peso vai ser válida para as outras duas também. Como se trata de uma força conservativa, tanto faz se eu pegar esse objeto e trazer ele de A até B, passando por esse deslocamento que eu representei aqui de D, tá? Ou se ele fizer o caminho passando aqui por essa trajetória toda curvada aqui. Tá? O trabalho de forças conservativas, que são essas três, força-peso, força elástica e força elétrica, ele depende apenas da posição inicial e da posição final. Ele independe da trajetória que vai ser seguida pelo objeto. Ele pode passar por qualquer outro caminho, ele poderia sair aqui, fazer qualquer outra trajetória, e desde que ele saia de A e chegue em B, o trabalho vai ser o mesmo. Bom, mas como que a gente vai fazer para determinar esse trabalho? Então aqui o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. O trabalho do peso é o peso vezes o deslocamento. Só que o peso é a massa vezes a gravidade. Então o trabalho da força-peso ele vai ser obtido multiplicando-se a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade no local vezes a altura a qual esse objeto vai se deslocar ali, que ele vai sair de A até B, qual que é a altura entre esses dois pontos? Esse H que está aqui do lado. Tá? Então essa é a expressão que nos permite calcular o trabalho da força-peso. Mas a gente pode calcular ainda qual que é a variação da energia potencial gravitacional nessa posição inicial A até a posição final B. Lembrando que energia potencial gravitacional é a energia que está associada com altura. Então aqui em A,
como ele tem uma certa altura, ele está a uma certa altura do solo, ele tem energia potencial gravitacional, ele tem um H aqui que é diferente de zero. Já na posição B, essa energia potencial gravitacional é zero, ela é nula, porque a altura é zero. Então, a energia potencial gravitacional, a fórmula dela é mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Na situação inicial, eu tenho essa relação aqui, mgh, é a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial, que seria esse hzinho que está dado aqui do lado. E na situação final, como ele está no solo, seria a posição B aqui, como ele está no solo, a energia potencial gravitacional é zero, ela é nula. Se a gente fizer a variação da energia potencial gravitacional, o ΔPEG, variação de uma grandeza é o seu valor final menos o seu valor inicial. Então, a variação da energia potencial gravitacional é a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. A potencial gravitacional final é zero e a inicial é menos mgh. Então, a nossa energia, a nossa variação da energia potencial gravitacional, ela fica assim, ó, a variação da energia potencial gravitacional é igual a menos mgh. Só que se a gente comparar aqui mgh aqui com o trabalho da força peso, a gente observa que as expressões são iguais. A única diferença é com relação ao sinal de menos que apareceu aqui. Então eu posso finalmente escrever isso daqui, ó. O trabalho da força peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. E essa conclusão que a gente chegou aqui, ela é válida tanto para a força peso, quanto para a força elástica, quanto para a força elétrica. Ou seja, o trabalho da força peso é menos a variação da energia potencial gravitacional, o trabalho da força elástica é menos a variação da energia potencial elástica, e o trabalho da força elétrica é menos a variação da energia potencial elétrica. Tá? Então, essa é uma conclusão, uma conclusão que a gente chega lá no primeiro ano, a respeito do trabalho de forças conservativas. Isso só acontece com essas forças que são conservativas, tá? Então, esse caso que a gente analisou, que a gente relembrou aqui, ele é válido para esses três tipos de força. Como a gente está estudando a força elétrica, eu fiz questão de abrir as parênteses aqui para a gente recordar esses pontos que a gente aprende lá no primeiro ano, e que muitas vezes acaba, quando a gente chega aqui no terceiro, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes aí, tá? Então, lembrando, recordando, o trabalho é a grandeza física associada a uma força produzindo deslocamento. Esse trabalho vai ser medido no Sistema Internacional em joules. Para forças conservativas, o trabalho independe da trajetória, ele depende apenas da posição inicial e da posição final do nosso sistema, do nosso objeto. E o trabalho dessas forças conservativas ele é igual a menos a variação da energia potencial associada a esse sistema. Pode ser potencial gravitacional, potencial elástico ou potencial elétrico. Bom, mas para que a gente está falando disso? Porque a gente vai estudar agora o trabalho da força elétrica. Então eu tenho aqui uma carga Q maiúsculo, fixa, que está criando um campo elétrico aqui nesse espaço em torno dela. E a gente vai colocar aqui de novo a nossa carga de prova, Q minúsculo, dentro desse campo elétrico. Essa carga, como vai ter uma força elétrica agindo sobre ela, que pode ser de atração ou de repulsão, ela vai sofrer um certo deslocamento. Então ela vai sair de um ponto A e vai até um ponto B. Como se trata de uma força conservativa, força elétrica é conservativa, ela pode fazer esse deslocamento de A até B passando por vários caminhos. Ela pode vir por esse que está representado aqui em vermelho, ela pode vir por esse, ela pode vir por outro caminho, qualquer que ela quiser aqui. O que interessa é que ela vai sair de A e chegar em B. O trabalho é o mesmo. Então, o que nós queremos agora é escrever uma relação, uma expressão que nos permita descobrir quanto que vale o trabalho dessa força elétrica que vai agir sobre essa carga aqui em A e trazer ela até aqui no ponto B. Pelo que a gente acabou de relembrar ali, lá da mecânica, esse trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia potencial associada a esse sistema, no caso, a energia potencial elétrica. Então, o trabalho da força elétrica ele é menos, é o simétrico, né, da variação da energia potencial elétrica associada a esse sistema. Então, aqui, né, a energia potencial, a variação da energia potencial, deixa eu até abrir aqui, ó, ele ficaria assim, ó, fica menos. Quem que é a variação da energia potencial elétrica? É a energia potencial elétrica final, EP, vou chamar aqui EPEF,
menos a energia potencial elétrica inicial. Essa é a variação da energia potencial elétrica. A variação de uma grandeza qualquer é sempre o seu valor final menos o inicial. Só que a gente tem um sinal de menos aqui na frente. Então, se a gente faz aqui, né, inverte o sinal dos termos que estão lá dentro, a gente consegue escrever a expressão do trabalho da força elétrica dessa maneira aqui. É a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final. Tá? Então, isso aqui, volto a dizer, essa relação, né, que a gente chegou aqui, ela só é válida para as três forças. Tá? A força peso, a força elástica e a força elétrica, que é o que a gente está estudando aqui. Então, o trabalho da força elétrica é a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final. Esse trabalho, quando a gente fizer os cálculos, ele pode dar um valor positivo ou um valor negativo. Quando ele dá um valor positivo, é chamado de trabalho motor e o movimento é espontâneo. Quando a gente coloca a carga lá dentro do campo elétrico e ela se move espontaneamente, né, seguindo as linhas de campo elétrico, por exemplo. Então, é um trabalho positivo, vai ser chamado de trabalho motor. Mas, em determinadas situações, a gente pode estar encontrando um trabalho negativo. E aí esse trabalho é chamado de trabalho resistente, e aí a gente vai ter um movimento forçado, né? Vai ser necessária a aplicação de uma força para fazer com que essa carga sofra esse deslocamento, efetue esse deslocamento que for proposto para ela aí dentro dessa situação de trabalho resistente. Ok? Então, o trabalho da força elétrica ele vai ser calculado por essa expressão. Lembrando, aqui a gente vai fazer isso, inclusive isso nos exercícios, que cada uma dessas energias que apareceram aqui, olha, elas vão ser calculadas por aquela expressão da energia potencial elétrica que a gente viu lá no início. É K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Então a gente faz isso na situação inicial, por exemplo, aqui para A, eu calculo qual que é a energia potencial elétrica que ela tinha aqui na posição A, calculo qual que é a energia potencial elétrica que ela tem na posição B e faço a energia potencial elétrica inicial menos a final. Eu vou estar calculando o trabalho da força elétrica que está associada aí a essa situação. Tá? Esse trabalho ele pode ser calculado ainda em função da energia cinética da carga, que como eu disse lá no início, ou da variação da energia cinética dessa carga. Como eu disse lá no início, quando essa força elétrica age sobre a carga, ela vai fazer com que ela entre em movimento e aí ela vai transferir energia para ela. Está sendo realizado um trabalho sobre essa carga, sendo transferida energia para ela, fazendo com que ela ganhe energia cinética. Então ela vai ter um certo valor de energia cinética na situação inicial e o valor de energia cinética na situação final. Esse trabalho da força elétrica ele também pode ser calculado pela variação da energia cinética. Tá? É o teorema do trabalho que a gente aprende lá no primeiro ano, um teorema importantíssimo que a gente usa demais aí dentro da mecânica. Então, a variação da energia cinética. Para esse caso aqui, quando a gente for calcular o trabalho da força elétrica usando essa relação, que é a variação da energia cinética, aí já é no formato normal, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso aqui, de inverter, de colocar esse sinal de menos aqui, é só para o trabalho dessas forças conservativas, ele é o simétrico, o sinalzinho de menos aqui, da variação da energia potencial. Aqui a gente está falando de energia cinética. Tá? Então, o trabalho da força conservativa ele é o simétrico da variação da energia potencial. Se eu penso em energia cinética, aí é uma variação normal, energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas a gente vai ver isso depois nos exercícios, aí isso vai ficar mais claro na hora que nós estivermos resolvendo os exercícios juntos aí para fixar isso aí um pouco mais. Ok? Então essa é a parte de energia potencial elétrica que está aí no nosso material. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.